Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks. O Rural Talks é um podcast que conversa com todo o ecossistema do agronegócio, trazendo tecnologia para a mesa e para a discussão de quem está utilizando esses benefícios lá no campo, ou seja, no dia a dia, trazendo inovação para o mercado agrícola para que a gente produza mais, melhor, trazendo eficiência. Fala, senhor André Amorim, tudo bem? Rodrigo, estamos aqui hoje com um grande desbravador que iniciou no Rio Grande do Sul em 1945. Essa é a pista que eu estou dando. Boa, rapaz. E nós que já recebemos aqui, André Amorim, startups, founder de startups principalmente, CVCs, VCs focados no agronegócio, pesquisadores. Hoje nós temos a honra de trazer aqui um dos responsáveis pelas principais companhias que desbravaram o nosso centro-oeste, né? Que é uma das primeiras empresas do agro a listar na B3. Pô, então você entregou. Não sei. Não sei. Pô, entregou. Será? Pô, Frederico Logemann, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje a gente recebe aqui você que é Head de Inovação e Estratégia da SLC Agrícola. Pra gente é um grande prazer estar com a gente, estar aqui para aprender um pouquinho e conversar sobre essa área nova, né? Essa área de inovação, mas que é tão importante para o agronegócio, né? Para trazer tecnologia e inovação para a mesa, vamos dizer assim, né? Legal, obrigado pelo convite, prazer. Obrigado, Fred. E a gente, como de costume, Fred, a gente gosta de trazer aqui um pouco da essência de quem está aqui na mesa até chegar nessa posição, né? Qual que foi a sua trajetória dentro da corporação ou não, né? Para angariar essa bagagem, né? E trazer aqui para que essas corporações e essas novas corporações que têm que se ambientar com o ambiente de tecnologia ou até mesmo as startups que precisam se relacionar com essas corporações entendam a trajetória que é até a gente chegar aqui. Maravilha. Eu me arrisco a dizer que é uma das pessoas, pelo menos no nosso meio que a gente acaba frequentando em eventos, uma das pessoas mais ativas, né, e frequentes nos eventos, curioso, sempre está com a gente. Então, obrigado pela parceria. Desafio, prazer, obrigado de novo. Bom, o disclaimer é que não fui eu que comecei em 1945. Não, né? Pelo amor de Deus. Eu tenho 42 anos, então eu comecei um pouquinho depois. Mas carrega o nome de quem começou, isso. Não, esse é o ponto, né? De fato, as gerações que me antecederam foram bastante desbravadores, corajosos, assumiram riscos gigantescos, né? E então, long story short, né, o negócio começou com meu bisavô, que se chamava Frederico também, veio da Alemanha. Ele era engenheiro, prestou serviço de engenharia para o governo do estado do Rio Grande do Sul e recebeu em pagamento terras. E aí ele achou alguns colonos da região lá e começou a lotear essas terras, né? Esse foi o primeiro business dele, né? E abriram aquela região que viria a ser a cidade de Horizontina, na época era um distrito da cidade de Santa Rosa. Legal. Então, teve um moinho de trigo e o negócio da SLC mesmo, ele começou como uma oficina de reparo de implementos agrícolas, que nem existiam máquinas agrícolas, eram implementos agrícolas. E então esse foi o primeiro negócio, o family business começou com isso. Tem uma foto lá da oficina de madeira lá em Horizontina. Ele se associou com o Schneider, que era um outro colono lá da região, alemão, e aí virou SLC, Schneider Logemann Companhia, né? O filho dele, meu avô, era filho único. Quando ele faleceu, meu avô, que estudava engenharia em Porto Alegre, foi para Horizontina, e primeiro na intenção de vender os negócios que o pai dele tinha, não conseguiu vender, e ficou em Horizontina, virou o primeiro prefeito de Horizontina quando se emancipou, e na década de 60 resolveu produzir uma colheitadeira, né? Na época o Brasil tinha 20 colheitadeiras importadas, italianas, John Deere. Eles compraram uma dessas, né? Desmontaram ela, montaram de novo, desmontaram de novo. Você, cara, acho que eu consigo fazer um troço desse aqui, né? E aí, em 1965, eles fabricaram a primeira colheitadeira que foi feita no Brasil. Foi rápido, pô. 5 anos, até né? que foi rápido, até que foi rápido. E aí tem até uma carta que ele escreveu para o então presidente Castelo Branco, né, General Castelo Branco, dando notícia de que em Horizontina, que ninguém sabia onde que era,
até hoje não sabe muito. Mas eu até assim, eu brinco que, né, o pessoal fala a cidade da Gisele Bündchen, né? Digo, não, a cidade é SLC. Primeiro é SLC. Mas tudo bem. São dois, vamos dizer assim, são dois expoentes da cidade, né? E então dando notícia pro presidente que em Horizontina tinham feito uma colheitadeira, né? E aí começaram a vender as colheitadeiras, esse negócio foi crescendo. Na década de 70, a John Deere veio para o Brasil, comprou 20% do business de fabricação de máquinas, né? Na prática 20% da fábrica de Horizontina. E aí se iniciou um período de 20 anos de joint venture com a John Deere, né? Da SLC com a John Deere. Onde eles traziam uma tecnologia. Traziam tecnologia, traziam engenheiros, traziam knowledge de fabricação. Então foi um período de fato, incorporação de tecnologia, assim. E aí, no final da década de 90, mudou a estratégia global da John Deere. Disseram, cara, a gente não pode ser mais minoritário em nada. Então a gente quer comprar 100% do business de máquinas, né? Caramba. E aí, como meu tio brinca, né? Como a gente não tinha 15 bi de dólar para comprar a John Deere, a gente teve que vender para eles o nosso negócio, né? E aí, naquele ano, saímos do negócio de fabricação de máquinas agrícolas. Mas nesse meio tempo, no final da década de 70, a gente criou a SLC Agrícola. Perfeito. Que começou com a incorporação de algumas fazendas que nós tínhamos no sul. Agora a gente não tem mais fazendas no sul, mas tínhamos algumas fazendas menores na comparação com o tamanho que elas são hoje. E incorporamos elas, criamos, ela começou com o nome de Agropecuária Schneider Logman, depois a gente renomeou de SLC Agrícola, né? E aí esse negócio veio crescendo, né, na década de 80, 90. Quando a gente vendeu a fábrica para John Deere, nós já tínhamos 6 fazendas no Cerrado. Continuamos crescendo nisso. Abrimos o capital em 2007. Né? E só uma curiosidade, nesse período, sempre fazendo aquisições de terras e também produzindo, ou você tinha arrendamento também? Não, comprando terras e desenvolvendo elas para nós plantarmos. E vocês produzindo? Produção própria. Perfeito. O negócio começou com essa vocação, né? Investimento em terras no Cerrado, visão de longo prazo. E é uma região que, né, praticamente não tinha agricultura. Ninguém então acreditava, né? Era desbravar mesmo, né? E adaptar variedades, né? Que é o trabalho que a Embrapa fez. Então a gente foi um dos primeiros, de fato, assim como outras famílias, né? Saíram do sul, Paraná, e foram para lá e tentaram a sorte, né? Os que deram certo hoje são gigantes, né? Ou são muito grandes. Alguns não deram certo, mas a gente participou desse movimento. Abriu o capital em 2007. Em 2007, aí começou assim a estratégia de arrendar também. Perfeito. Além de continuar comprando terras, que a gente fez com o recurso do IPO e do follow-on no ano seguinte, a gente começou a arrendar também, né? E aí saímos de 100 mil hectares, 150 mil hectares da época do IPO para 650 mil agora, né? Que foi o que a gente plantou na última safra. Legal. E sempre operando, né? Sempre operando. Sempre operando. E aí, então, eu sou a quarta geração da família, né? Eu trabalho já há 18 anos na SLC Agrícola, entrei na área financeira, fiz 10 anos de relações com investidores, depois peguei a parte de estratégia também. E nos últimos 5 anos eu fiz uma migração de sair do RI e vim para a área de inovação, que a marca não existia. A gente criou ela oficialmente em 2021. Legal. Né, e que foi como resultado de alguns programas que a gente foi criando dentro da empresa, depois eu falo com mais calma, né? E da criação da SLC Ventures também, que é o nosso braço para investimento. Então, isso que é legal, que eu queria, Rodrigo, para dar uma destacada, né? Como é que foi a sua virada de chave ali para falar, poxa, eu vou sair dessa posição de RI que eu já estou há algum tempo. E o que você estava enxergando de benfeitorias para a companhia e como que você poderia agregar isso, fazendo essa virada de chave para a parte de tecnologia? Bom, foi assim, a gente, na verdade, no planejamento estratégico, né, a gente sempre cria alguns estudos ou projetos que alguém fica de sponsor para tocar aquilo ali. Então, em 2017 ou 2018, a gente estava com uma demanda que era revisar o nosso modelo de gestão da inovação. A principal dor que a gente tinha era que era muita gente que vinha falar com o SLC, né? Estava testando coisas parecidas em fazendas diferentes, uma nem sabia da outra, né? Era uma startup por dia querendo falar com alguém da SLC. Mas o que está falando com esses caras?
a gente concluiu que tinha uma possibilidade de melhoria da gestão, da nossa interação com o ecossistema de inovação. Acaba ficando descoordenado. Mas né? fica descoordenado, exatamente isso. E aí eu fiquei com o mandato de estudar melhores práticas, né? É o que a gente sempre fez na SLC, estudar melhores práticas e adotar elas de corporações interagindo com ecossistemas de inovação. Né? Era claro para nós que se você quer estar no limite do que está vindo de inovação para o agro, não basta mais só falar com a John Deere, com a Bayer, com a Syngenta, tem que falar com mais gente. Sim. E aí, claro que tem, né, startups aí que estão pipocando, não é tão fácil você achar elas, mas tínhamos que criar conexões para que isso acontecesse melhor, de forma mais organizada. Né? Então, a primeira contribuição foi a criação de um programa de conexão com startups, que foi o Agro Exponencial. Legal. Em que a gente inverteu um pouco a lógica, né? Ao invés de a gente ser reativos e tentar dar conta de tudo que as startups vinham nos oferecer, quem é que vai olhar isso, e às vezes caía na mão de uma pessoa que nem tinha interesse que aquela coisa acontecesse. Isso é grande. Né? Vou perder meu emprego, melhor deixa aqui. Estava na gaveta, né? Então a gente criou o programa ele mapeia todos os anos dores que a gente precisa resolver e que a gente não sabe quem resolve. E também a nossa cadeia tradicional de fornecedores também não está olhando para aquilo ali. Né? Então esse é o sweet spot ali para a gente botar no agro exponencial. Né? E aí a gente faz um panelaço aí no ecossistema. Faz um brainstorm aí. Você faz um brainstorm interno com os stakeholders. Valida com a diretoria, dizer, cara, nós vamos fazer essas 6 coisas aqui. Não mais do que isso, porque infelizmente não dá para fazer tudo. É um trabalho é um funil, né? É um trabalho de priorização. Cara, vamos atacar esses 5, 6 problemas aqui. Tem sponsor para cada um deles, ou seja, também tinha um problema que era esse, né? Vamos testar a tecnologia. O cara está sem tempo, isso ele não vai poder. Tem budget, né? Temos budget, temos sponsor, vamos atrás desses. Aí a gente faz o panelaço aí, vai filtrando, né? As startups se inscrevem. A gente chega num número ali de, sei lá, 3, 4 para cada desafio. Sim. Faz um pitch day, escolhe uma, faz uma imersão ali de 3 dias para ver se dá jogo ou não. E se der jogo, faz uma POC. Então são várias etapas que a gente vai, na verdade, vai afunilando. E aí não perde tempo de ninguém, né? Sim. Vamos fazer uma POC, vamos ver o cara não tem a solução, a situação não funciona. Então é uma boa prática de gestão. Né? Você levanta esse problema e joga para o mercado para ver quem tem essa solução. Isso. Né? Faz sentido. E aí vai filtrando, chega lá. A gente tem tido um indicador que a gente olha que é a taxa de conversão de POC, né, para o conceito, para rollout. Sim. Então ela está em 60%. Né? 60% do que a gente faz POC, a gente acaba rolloutando depois. Quer dizer, a gente escolheu bem o desafio, escolheu bem o parceiro. O seu funil está funcionando, na verdade. Exatamente. Então tem toda uma e até um aprendizado, né? A gente já está no 4º ano de como fazer, do que descartar logo para não perder tempo. E né? desse funil, dessas escolhas bem feitas, acertadas, foi aí que começou a nascer o interesse de investir também nessas companhias? Isso, foi. A gente criou, então, o primeiro foi o Agro Exponencial, depois a gente criou um outro programa que também continua existindo, que é o Ideias e Resultados, que é um programa de intraempreendedorismo. Legal. Que esse aí também, assim, daria para encarar como uma espécie de um programa de melhoria contínua. Sim. Né, que é uma coisa mais tradicional de gestão industrial, assim. Tipo desafio interno, né? Cara, eu tenho uma ideia, por que a gente não faz tal coisa? Né? Eu costumo resumir da seguinte forma, né? Por que a gente não faz isso? Aí outros, seria legal a gente fazer isso aí mesmo, né? Só que daí a tendência é que cada um vai para um lado e ninguém faz nada, né? Verdade. Então, cara, então vamos fazer, né? Quem é que vai fazer? Quando é que começa? Vamos fazer o mínimo teste viável disso aí que você está propondo, né? Para não gastar mais do que necessário. E aí também, mesmo caminho, assim, faz uma POC, depois escala, né? E a gente tem tido ideias bem interessantes que foram incorporadas, né, na empresa toda, né, com essa metodologia. E aí, fazendo isso por alguns anos, aí começou a coceirinha de cara, assim, muitas startups que acabaram decolando aí no agro, né, a maioria passou pela gente ali, assim, a gente não foi o primeiro cliente, a gente foi o segundo cliente. Venture client, assim, sim, né? Sim, é porque vocês estão abertos a receber, né? Então isso faz sentido. E a gente tem uma ambição, a companhia tem uma ambição de mais, eu diria, longo prazo, que é de
poder entrar em outros negócios também, além da produção de commodities, né? A gente tem essa missão e a SLC Ventures, ela oferece à companhia uma chance de se aproximar de algumas teses que nos parecem interessantes, né, com uma participação minoritária, que a gente pode no futuro tornar ela majoritária. Né? Não teve nenhum caso desse ainda? Ainda não. De incorporar de fato? Ainda não. São os investimentos que a gente fez, que já foram anunciados, né? A Agro, Pink Farm, Sensix, são assim, bons empreendedores, né, que já mostraram algum resultado, não estão ainda. Tem uma atração já. Tem uma atração, conseguiram desenvolver um modelo comercial, tem clientes, né, estão crescendo, parecem competentes no que estão fazendo. E são teses que a gente, olha, talvez no futuro a gente queira entrar nisso aqui, mas não é uma decisão que a gente vai tomar no primeiro ano nem no segundo ano. Tem que colocar o pezinho primeiro, né? Colocar o pezinho, né? É assim que a gente vendeu a ideia da Ventures, né? Uma jornada longa, né? Mas a gente foi com o tempo assim, também tem muito essa pegada do estratégico, assim, de tudo que a gente está olhando, mesmo que a gente não invista naquela empresa, a gente tem um mandato para olhar no mundo inteiro. Legal. Então, vocês estão no horizonte 3 de inovação. Isso, assim, exatamente isso. Vocês já estão olhando para adjacências, vamos dizer assim, né? Coisas que podem disruptar o modelo de negócio, que pode, vamos dizer assim, fazer com que vocês no futuro não tenham que mudar o modelo de produção agrícola da SLC olhando para isso. Né? Porque a gente está observando, assim, tá surgindo muitos negócios novos, né, que estão gerando muito valor, capturando muito valor, né, e a agricultura vai se transformar, já está se transformando, vai continuar se transformando. Mas a estratégia de crescimento de terras, essa continua. Às vezes vão chamar assim de crescimento orgânico, né, olhar deals para comprar, para arrendar, isso continua dentro da estratégia. Não é uma coisa linear, que todo ano a gente cresce reloginho, mas às vezes dá um salto, como a gente fez com a Terra Santa, né? Cresceu 180 mil hectares em um deal, né? Não é toda hora que vem deals desses, mas a gente continua com uma estratégia de crescimento de área plantada e, obviamente, crescimento de produtividade. Eficiência também, vem da tecnologia. Então, né? a receita, o crescimento da receita é mais área, mais intensidade de cultivos, que a gente está quase no limite assim, do que a gente consegue fazer de safrinha, né? Intensidade de cultivos e produtividade. Inclusive, a gente está ficando muito monocultura no Brasil, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quanto mais monocultura você tem, mais problemas com a produção você encontra, né? Então... o nosso modelo é a trinca, né, de algodão, soja e milho em rotação, que por si só tem uma série de benefícios agronômicos e tal. Então, o modelo é esse mesmo. Escala, né? Outra coisa interessante de observar no negócio é, assim, se você pega uma imagem de satélite assim, de 1990 de uma fazenda nossa e vai acelerando o tempo, né? E olha como é que ela é hoje, começou a crescer assim para os lados, assim, né? E aí arrenda uma área aqui e tal. Então, uma fazenda que era de 5 mil hectares, hoje é de 50 mil hectares. Né? Que era de 7 mil hectares, 10 mil hectares, hoje a maior já tem 70 mil hectares plantados. Área e intensidade de cultivo, mais safrinha, mais área, mais safrinha. Então, as fazendas foram crescendo assim. E até o tamanho, né? A gente foi redefinindo o tamanho que pode ser uma fazenda. Né? A gente, os mais antigos lá, meu pai, meus tios, falam, cara, a gente começou a plantar 20 mil hectares lá, a gente achou que não tinha como, que ia ter que botar 5 gerentes para cada um ficar com uma parte, né? Então hoje tem uma unidade de negócio, uma fazenda que dá conta de 70 mil hectares. Né? E para aumentar isso aí. Isso é com tecnologia, porque... Com tecnologia, porque o que a gente costuma falar é isso, né? A gente sempre teve ganhos de escala, mas a gente sempre teve dificuldades de escala. Né? Então, como é que você gerencia uma operação, né, de uma fazenda que tem 50 quilômetros de uma ponta a outra? Né? E aí os caras, um vai sair para plantar, um sai com uma máquina, ela vai andar meia hora até a lavoura, depois ele volta. Né? Então, a agricultura digital, vamos chamar assim, para nós, ela está nos permitindo enxergar a operação. Né? Enxergar a operação, internet das coisas, telemetria, satélite, apontamento digital, tudo que nos permita enxergar a operação.
Esse é um ponto importante. Como que vocês estão implementando aquelas antenas ou vocês estão usando o Starlink para fazer essas conexões? Não, o Starlink a gente ainda não está usando só pontualmente, assim, em algumas áreas. Que ainda, baixa latência, né? Porque a gente já colocou, ainda antes do Starlink, a gente já tinha colocado o 4G em todas as lavouras. Ah, legal. Uma parceria com as operadoras de telefonia, né? Rateamos lá o Capex, botamos uma torre na fazenda, que pega um raio de 4G em todas as lavouras. Legal. Isso é um trabalho que começou já há 5, 6 anos atrás. E tem telemetria, por exemplo, a Soliftech começou com a própria telemetria dela, né, a Solifnet, depois tem telemetria, agora a maioria dos maquinários, né, a própria John Deere, todos os fabricantes já estão vindo com a sua telemetria também, né, e aí pluviômetros digitais, né, que também é uma coisa que não tinha, para identificar a chuva nas diferentes localidades da fazenda. Antes era um cara que tinha que ir lá no copinho lá, ver, cara, acho que dá para plantar e tal. Agora é um digital, muita coisa por satélite também, algumas decisões de manejo ali, principalmente no algodão, de regulador de crescimento, de desfolha, olha pelo satélite, né, o apontamento de pragas, que era, a gente tem na SLC, para vocês terem uma ideia, mais de 300 colaboradores, que são os pragueiros. Caramba. Né? Então o cara faz o scouting de pragas, né? O único job dele é pegar uma moto de manhã, ele tem um percurso que ele tem que fazer, né? E aí ele entra na lavoura, né? Entra lá, dá uma olhada, coleta. E aí antes ele fazia isso no papel, na prancheta. Né? Aí depois começou com um Strider, que depois o Syngenta comprou e tal. Apontamento digital. O cara vai com um tablet, né? Georreferenciado, cara, aqui tem tal praga. Né? A gente começou a ver o mapa de infestação. Já foi mais upgrade. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente diz que é enxergar a operação. Sim, né? E conseguir dar conta da escala. Hoje, sem isso, vocês não iriam conseguir fazer essa gestão da forma que... Não dá. É uma tecnologia que está sendo, de fato, para nosso tamanho, um enabler, assim, de escala. E essa rotação que vocês estão fazendo, vocês estão sentindo a necessidade de usar biológicos, mesmo fazendo a rotação? Sim. A gente está usando já, esse termo dos biológicos é um dos mais quentes aí, né, da indústria. Até porque ele já não é mais promessa, ele já está acontecendo. Já é real, já. Tem deal de bilhões aí. Sim. Né, e o nosso pacote de crop protection para a próxima safra, os biológicos são coisa de 15% do pacote. Saiu assim de 1 para 5, para 10, para 12, para 15. Né, de crop protection sendo de origem biológica. Tanto no on-farm, quanto de prateleira, que eles chamam. Né. E o on-farm vocês estão fazendo em todas as fazendas ou tem algumas específicas? Não, em algumas. A gente fez contratos, né, com o SoloBio, com o TopBio também, de biofábricas. Né, em alguns casos eles fizeram o Capex lá, com um contrato longo. Né? E aí a gente tem essa facilidade de fica mais barato, né, você não precisa transportar aquele líquido, aquele pó, né, até a fazenda, finaliza ele lá. E também assim, cara, eu preciso aplicar mais uma vez aqui tal produto, tá? Faz ali rapidinho já. Ele tá lá, já aplica, né? Que a eficiência também é maior porque quando ele tá fresco, na verdade, né? Isso, exato. A eficiência então, é maior. A gente também, como os produtores em geral, a gente tá aprendendo a lidar com esse negócio, né? Porque ele é uma estratégia diferente, o número de aplicações você vai ter que fazer, vis-à-vis o produto químico. A litragem é diferente, tudo é diferente. O número de vezes que você vai entrar. Sim. A resposta das pragas, né? Mas, enfim, é inevitável, assim, vai continuar aumentando a presença do biológico nos nossos... Que tem um tema também do desgaste das moléculas, assim, alguns produtos têm a resistência das pragas, né? Que usa muitas vezes, começa a ter resistência. E também o esgotamento da solução via química, né? Então, a biológica aí vem outra... Deteriora, na verdade, a terra. Vai deteriorando, deteriora a terra e também... O biológico é uma outra alternativa de ataque, assim, que está começando a ser explorada. Que é como se fosse uma reconstituição da saúde do solo a longo prazo. Né? Isso, da saúde do solo e também de controle de pragas, no caso de usar como fungicida, como inseticida. Né? Você tem um inseto que mata outro inseto, um fungo que mata outro fungo, um fungo que mata inseto.
né? É isso que a gente está usando mais, na verdade. Isso está usando mais, né? O biológico com função de crop protection. De crop protection. Pô, legal. O Fred, só para assim, até para dar uma contextualizada, que eu acho que é legal pro pessoal todo também. O pessoal sempre pergunta, né, como é que está o nível do Brasil, né, perante ao mundo nessa atuação toda, né, tecnológica, dado que você circula bastante por aí também. Como é que você vê o Brasil hoje posicionado, né, para esse futuro próximo que a gente tem aí, perante a todos os desafios que a gente tem, né, e as coisas novas que tem para nascer? Como é que você acha que o Brasil está posicionado hoje? Eu acho que, sem ficar tentando puxar muito a brasa para o nosso assado, né, mas o Brasil hoje tem as maiores fazendas do mundo, né? Então, se a gente pegar a área de soja, por exemplo, né, é um dado bem impressionante, né? A área de soja que o Brasil plantou na última safra é a área somada dos Estados Unidos mais a Argentina. O que é 65 milhões? 46 milhões de hectares, que é a área americana mais a área da Argentina, que é o segundo e terceiro colocado. Isso aí. A gente está igual ao segundo e terceiro somados. E aí o Cerrado foi esse milagre aí que aconteceu, as fazendas gigantes, né, que até facilitam, assim, em termos de adoção de tecnologia, facilitam, né, porque dependendo do que você vai utilizar, se o cara tem uma fazenda de 500 hectares ou de 1.000 hectares, às vezes não para em pé, assim, ou você tem que ter um cara lá que cuide disso aí, né, então a gente está participando do evento essa semana, aí, o World AgTech, né, qualquer startup de agro, mesmo dos Estados Unidos, o cara às vezes olha o Brasil primeiro, lógico, antes de olhar para os Estados Unidos. É aquilo que a gente estava falando. Em qualquer área, seja de investimento, de varejo, tem que crescer para ganhar eficiência. Então, se você não tiver uma área grande, você não vai conseguir implementar na totalidade toda a tecnologia da forma esperada para ganhar a eficiência esperada. Então, qualquer ramo que a gente olha, o cara tem que crescer para ganhar eficiência. Por isso que acaba sendo um mercado de consolidação, né? Está sendo, né? Exatamente. Isso. Então, a rota para o mercado, assim, o cara que entra no Cerrado ali, consegue alguns grandes produtores como clientes, aí depois vai escalando rápido, né? A rota mais rápida, né? E aí tem sistemas de sucessão, né? O produtor brasileiro é mais jovem do que o produtor americano, que é mais jovem do que o europeu. Em torno de 20 anos do americano, aberto, acho que uns 30 do europeu. As fazendas são maiores. Então, isso tudo... E a gente vê muito isso, Fred, hoje, principalmente quando a gente leva... investidas nossas, outras companhias, o apetite dessa moçada, tanto da agroindústria como do produtor, né? Assim, ele abre a terra e fala assim, testa aqui, porque o que tiver de bom eu quero também, entendeu? Então é muito legal você ver essa proatividade, né? Que tá todo mundo se ajudando, né? Para estar melhor. Isso sentimento é muito positivo. Sem dúvida. É isso mesmo. Acho que o mercado está indo. Vamos falar um pouquinho das investidas, né? Que você já comentou um pouquinho aqui por cima, mas acho que seria interessante a gente pontuar. Inclusive a Egro, ela participou do podcast, o Pedro Bruce, recentemente, comentou um pouquinho com a gente como ele começou, qual foi o grande desafio. E acho que ele pega num ponto que é super importante, que é a gestão da fazenda, igual você comentou, cara, para ter visibilidade, para ter controle financeiro, para você atuar da forma correta com os indicadores e tomar uma melhor decisão. E até tem um ponto importante que ele tocou aqui e falou assim, cara, o produtor rural não tem problema em tomar decisão. O problema é que ele toma decisão pautado nas informações que ele tem na cabeça dele. Então, a gente tem que trazer isso para dentro de um sistema para que ele tome essa decisão pautado em dados. Informação. Então acho que é super importante esse ponto, e você colaborou com isso hoje porque você falou, cara, como que eu toco uma fazenda desse tamanho sem a informação aqui na palma da minha mão, né? Até começando pela Egro, né? A gente investe desde 2021, acompanhamos aí a trajetória de crescimento deles, e até tem um número que o próprio Pedro levanta que eu acho impressionante, assim, que eles, cara, a gente está há 10 anos quebrando a cabeça nesse esquema de como vender software de gestão para o produtor. A Agro tem 2.300 clientes. Né? Sim. A gente estima que no Brasil tenha entre 10 a 15 mil fazendas que usam software de gestão. Né?
Esse é o mercado atual de software de gestão de fazendas. Somente 10 a 15 mil fazendas. Né? Muito pouco. Né? E aí, sim, tem a Egro na liderança, outros menores, aí tem empresas maiores, como nós, a gente usa o PINS lá da TOTUS, tem outros maiores, né? Mas se imaginaria que seria um mercado maior. Né? Sem dúvida. Então, a própria, assim, acho que a Egro foi a mais bem sucedida até aqui, nessa jornada de vender software de gestão para os produtores, né? Pela facilidade de uso, pelo treinamento que eles fornecem a ferramenta, mas ainda assim tem essas dificuldades dos produtores que o cara não tem ninguém que fique mexendo ali, o cara começa a encher o saco, né? E aí, cara, quer saber, não vou usar esse negócio, né? Então, mesmo assim, é batalha morro acima, assim. Sim. Né? Porque é uma missão nobre, né? Você imagina que todo mundo vai querer usar a software de gestão, mas tem muita coisa que tem que ser feita na fazenda lá, pelo cara ou por alguém que ele nomeie para fazer. E aí, muitas vezes não tem. Ele até comentou que grande parte de quem está assumindo essa responsabilidade são as mulheres em casa. Sim. E aí até trouxe para ele um dado, porque eu trabalhei no mercado financeiro e o mercado americano, né? Chicago, principalmente a Bolsa de Chicago, teve um trabalho muito importante de consolidação de informação para as mulheres dos fazendeiros lá. Sim. Porque no final do dia elas que tomavam conta da parte financeira da fazenda. Enquanto lá são estruturas onde o produtor realmente vai a campo, né, e vai plantar, enquanto o produtor estava na ativa na lida, a mulher estava fazendo a parte de gestão financeira. E aí foi o que corroborou. Eu falei assim, cara, exatamente o que aconteceu no mercado americano, que tem 20 anos a mais de idade do que a gente, está acontecendo aqui no mercado brasileiro. E então a gente não... acho que a parte fundamental é a gente não pode parar de educar. Não pode parar de educar porque tem que continuar essa profissionalização, né? E a gente na Rural faz um trabalho de comunicação muito forte com os filhos dos estudantes que vêm para São Paulo, né? Tentando colocar que a responsabilidade da porteira para fora ou da gerência da fazenda tá na mão desses caras hoje. Sim. Que é a nova geração, né? Que você falou da sucessão familiar. Eu acho que tem um caminho positivo pela frente. A tendência que a gente está vendo e os dados mostram isso, é que aos poucos o Brasil está se consolidando, né? As fazendas estão ficando maiores. Sim. Está tendo mais fazenda que não é o dono que opera, né? Ou seja, o Brasil está ficando mais arrendado também. Né? Que já é uma característica lá das áreas mais maduras, como o Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina e Paraná. No Cerrado está começando a acontecer, a gente está participando desse movimento, né? O nosso crescimento recente todo foi isso, assim, fazendeiros grandes que não tinham sucessor, aí o cara vende a fazenda, que é mais difícil também, ou faz um contrato de arrendamento de 20 anos, que é o que a gente faz. Né? Então, na Egro, né, foi a nossa primeira investida, depois Pink Farms, são fazendas verticais, que é uma outra temática. Quando a gente criou lá a Ventures, cara, quais são os temas hot issues, hot topics? Né? Cara, agricultura urbana, agricultura vertical. Legal. Aí a gente fez a aposta na Pink Farms, né? Eles cresceram bastante desde que a gente investiu, ainda são menores no comparativo com a Egro, mas tinham provado assim, uma competência em desenhar o modelo operacional de como é que você executa uma agricultura urbana com eficiência. Né? E aí a gente viu uma similaridade muito grande com o nosso business. Né? Nosso business é um business de eficiência operacional. É isso. Né? E aí a gente entendeu os números da Pink Farms, viu a produtividade que é possível ali com alface, por exemplo, microgreens, se comparado com a produção a céu aberto, né? Não verticalizada, e a verdade é que eles são competitivos. Né? O alface deles é bem mais barato, né, do que a produção convencional. E aí, claro, tem risco de execução, tem risco de crescimento, mas estão se virando bem até o momento. Tem um capex um pouco mais alto. Tem um capex um pouco mais alto, né? Tem até procurado arranjos assim, de meio que build to suite, assim, precisa de área e tal. Então agora tem entrar em cogumelos também, que interior de São Paulo, aqui em Sorocaba, produzindo cogumelos. Uma pivotada assim que eles deram, né? Mas está sendo bem interessante acompanhar a jornada, né? E é uma tese que a gente acha que é sólida. Assim. Teve casos não tão bem sucedidos lá fora, por razões distintas, né?
Mas é um setor já, assim, né? Vertical farming, indoor farming já é um setor, assim, já é um... Mas olhando para o setor que você está no H3, olhando para a disrupção, né? Vocês têm que estar apostando de alguma forma em entender o que está acontecendo fora do seu ambiente, né? Então acho que faz sentido. Que essa é a proposta da Ventures, né? Se eu chegasse pro CEO lá e dissesse, cara, nós vamos fazer na vertical. Vamos fazer um fiado aqui. Ano que vem. Disse, cara, não vamos fazer. Mas assim, né, comprar uma participação, ficar acompanhando ali, ver a turma, ver se tem afinidade e tal, para no futuro fazer alguma coisa maior, aí a turma topou. Criar um entendimento também, né? Acho que entendimento para dentro. Conhecer as pessoas, o business em si. Exato. Modelo de namoro, famoso namoro, né? Famoso namoro. O modelo de negócio é importante, né? Pra gente aprender. A gente gosta de aprender estando dentro das corporações, né? Esse tem um ponto importante. Vocês participam ativamente nas investidas? Como que você funciona? O que a gente combina sempre, né? A gente consegue uma cadeira de ouvinte no conselho. Sim. Né? Então, dependendo da investida, a Egro tem feito reuniões trimestrais, mas as outras duas, a Sensix, acabei não falando da Sensix, mas são reuniões todo mês. Legal. De conselho. Então, e a gente tem procurado assim, alguma sinergia também entre a investida e a SLC. Né? Sim, no caso da Egro, a gente não usa o software deles, né? Mas a gente tem estudado possíveis sinergias com a SLC Sementes, por exemplo, que é o nosso braço de semente. Talvez dê algum jogo ali. Não é um pré-requisito para nós que exista uma sinergia. Para poder fazer o investimento. Para poder investir. Tá. Cara, eu vou investir se a gente usar, vou investir se a gente fizer tal coisa junto. Tá. Mas, porque eu até defendo que seja assim, porque eu acho que restringe muito os investimentos que a gente vai poder fazer, né? Mas se tiver a sinergia, melhor. Melhor. A Sensix também, se trabalha com agricultura de precisão, a gente está estudando duas possíveis soluções para a SLC que eles estão desenvolvendo. E se a nossa turma lá achar que faz sentido aprovar, a gente vai virar cliente da Sensix, mas até agora não somos clientes. Mas a turma lá está crescendo, então fizeram um ótimo trabalho até aqui de taxa variável para a fertilidade do solo, é o foco deles. Né? Sim. E aí a gente assim, tenta viabilizar esses feeds. Talvez a SLC Sementes, a gente entende que é também porque ali a gente tem um canal direto com o produtor. Ali você é um B2B2C, né, na verdade. Você atende o farmer, né, na verdade. Isso. Né? Então ali a gente vê com uma boa possibilidade futura de sinergias com as investidas. Eu uso muito essa temática que eu comparo todas as empresas que se relacionam com o produtor de alguma forma como se fosse uma Apple Store, né? Porque para agregar valor ao produto atual, vão ter que ser agregados aplicativos para melhorar a usabilidade lá na ponta. Então, de alguma forma, esse B2B vai ter que sempre estar acoplando features novas para que gere interesse nesse produto final, né? Então, inclusive, eu costumo usar uma analogia parecida, né? Quando o pessoal pergunta sobre tecnologia no agro. Hoje a oferta é como se fosse uma App Store sem o iPhone. É isso. Né? Porque assim, ninguém fala com ninguém, aí tem uma solução que é super específica. Nichada, né? E aí, cara, mas é que isso aqui você está me oferecendo, eu já tenho aqui, que ele também faz essa parte. Mas eu faço aqui melhor. Mas eu vou ter que abandonar essa aqui para usar a tua. Essa costura, assim, ela é difícil. A gente teve um evento com a CNH, onde eu falei que o iPhone era o trator. Porque o trator, ele é o cara que vai carregar os aplicativos para fazer todas as validações lá na ponta. Então é o link de conexão com o usuário final. Mas a analogia que você faz é correta porque no final do dia essas mini features, né, essas mini soluções geram micro margens e às vezes não conseguem parar de pé, né? E então vai ter que existir algum iPhone, que nem você comentou, ou seja um trator, ou seja uma régua de API que vai conectar todas essas tecnologias para entregar isso lá na ponta. Mas é que nem o iFood, né? Se você não tivesse o iFood, você ia ter que continuar ligando, pegando o motoboy para buscar a comida no restaurante, pagando, ou seja, cartão de crédito ou por outra alternativa. Então tem essa necessidade de ter um consolidador dessas informações, desses aplicativos lá na ponta. Até para simplificar para o produtor, porque senão o produtor não vai aderir. É o que você falou da Egro. Às vezes o cara não faz, por quê? Porque não tem braço.
Isso, é isso. Então, Mas é interessante que tem os casos também que você entra com a solução, mas aí tem uma outra área que está participando da reunião e fala, pô, mas não dá para esticar para minha área aqui também, não dá pra... Mas no final é muito positivo porque a empresa consegue desenvolver, é que ela não teve demanda ainda. Isso. E ela vai, porque assim, a partir do momento que você entra ali dentro, é o que você falou, é complicado sair, né? Então, se ela consegue aumentar o serviço, ela vai conseguir, de fato, vai melhorar a margem, vai ter mais receita, vai dar uma solução melhor e vai estar abraçado lá dentro da companhia, né? Quer dizer, é mais difícil de sair e também atende a deficiência do que a turma está precisando, né? Então, sim. Isso está acontecendo, né? Sim. É que aí a gente gera um problema para dentro da companhia, da própria startup, acho que o Fred vai entender isso, que é assim, cara, eu não tenho nem pronto basicamente o que eu estou me propondo a entregar e já tenho uma problemática de escopo de produção aqui interno e aí eu tenho que abocanhar outras frentes. Ao querer abocanhar outras frentes, o cara não consegue dar a vazão necessária. Entregar o que tem que entregar. Então aí a gente fica... Até quando a gente recebe no board das startups, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer... Cara, peraí. Se propõe a entregar isso de uma forma na completude, né? E aí depois você vai abrindo escopo. O desafio da conexão com startups, né, sem falar do investimento, ele reside exatamente nisso que você falou. Assim, a startup, ela quer... Ou melhor, a empresa ela quer uma solução específica, tailor para ela. E a startup quer uma coisa escalável. Senão não vai. E aí você tem um dilema ali. Né? E aí as soluções que a gente acha geralmente são algo no meio do caminho, assim, né? Porque tem um livro que eu acho altamente recomendável, que me influenciou muito, chama Build, Buy or Borrow, né? Que é como que a empresa, um framework para você pensar o que você deve fazer dentro de casa. Né? Vou fazer do zero isso aqui porque é melhor eu fazer dentro de casa, né? O que eu vou pegar emprestado, e aí ela cita o próprio Venture Capital como uma forma de pegar emprestado conhecimento, né? Ou o que eu vou comprar. Né? E a gente, acho que ao longo da nossa prática dos últimos anos, a gente foi amadurecendo um pouco essa visão, sabe? A gente estava falando ali tem a fábrica de software, ali a gente desenvolveu soluções específicas, bem específicas para a SLC. Né? O processo todo pós-colheita do algodão, até o beneficiamento, sequenciamento dos fardos, dos modos para fazer o beneficiamento, o tracking de trânsito de caminhões dentro da fazenda, foram coisas que a gente não achou no mercado, um cara que ou ele tinha aquilo pronto, ou eu posso fazer isso aqui, mas vai ficar, não é bem o que você precisa, aí a gente, cara, então vamos fazer dentro de casa. Né? Legal. E aí outras soluções, esses caras estão há 10 anos quebrando a cabeça com esse troço. Vou fazer com eles. Mas é interessante, porque às vezes a adaptação que você pede para esse startup fazer vai acabar desviando ele do caminho trivial que ele estava fazendo. E aí ele perde essa escalabilidade, porque nem toda operação é igual, né? Então, e a gente sente muito isso, e a gente até comenta isso com as startups e com o próprio mercado, além da dificuldade, e aí que não dá para comparar com o Venture Capital tradicional, né? Além da dificuldade de você ter validações somente nas safras, você tem que se adaptar a produções diferentes, distintas, em regiões diferentes, que são vários Brasis, na verdade, né? E essa escalabilidade, ela acaba se perdendo ao longo do tempo, porque o cara tem que se adaptar, e aí a implementação dentro da corporação leva muito tempo. Então a gente olha sempre o cash burn dessas corporações do agro maior do que o tradicional para o mercado de venture capital por conta dessas qualificações, né, por conta dessas necessidades. Então é difícil você realmente falar, vai ter uma adoção em massa dessa tecnologia no agro, né? Então vai levar um tempo, vai ter que ter uma passagem de bastão, vai ter que ter uma educação muito forte ali. A gente estava falando no evento aí recentemente, educação para a parte trivial, básica, a gente está tendo que fazer, imagina se não tem que fazer para tecnologia, né? Sim. Então é um pouco do nosso trabalho aqui no Rural Talks também, trazer um pouco desse conhecimento, porque vocês hoje já estão olhando para um horizonte 3, mas se a gente olhar para o âmbito geral das empresas do agronegócio com essa relação de Open Innovation, cara, a gente está começando, está engatinhando, então tem um caminho
grande aí para ser trabalhado, né? E falando para frente, Fred, para o futuro, o que vocês estão olhando que é mais interessante hoje para a SLC? Quais são as tecnologias que vocês estão de olho? O que vocês acham que vai ser importante para aumentar essa eficiência que você comentou que tem no campo lá? Perfeito. Eu acho que a gente tem a frase do, né, o futuro já existe, mas ele não está uniformemente distribuído. Sim. Então, se a gente pega e analisa os tons de cinza assim, entre o top performer e os farmers que estão mais atrasados, você vê esse gap, né? SLC, né, usando o que está usando, posso comentar com mais detalhes assim, o que a gente está usando de novo, e o cara que está usando papel e caneta e não consegue nem usar um software de gestão. Sim. E aí dá para esticar ainda mais. Você vai lá para a Índia, que os caras estão colhendo à mão o algodão. Né? Nem máquina estão usando. Né? Então a agricultura ela tem essas distâncias, né, enormes. Né? Mas assim... Tem as características dos povos também, porque você fala para... subsídio, toda essa... E você vem com tecnologias do Israel, por exemplo, o cara fala, não, tem um drone que colhe fruta, mas, cara, aqui é tão mais barato eu contratar o cara para colher, então tem essas características também que é diferente, né? Eu acho que no nosso caso, assim, o que a gente embarcou de coisas novas, eu acabei já comentando, mas tudo que é possível com a internet das coisas e a telemetria, né? Para dar um exemplo, a gente nivelando a rotação do motor da colheitadeira, né? Porque tinha operadores que faziam isso eram melhores operadores, outros não tão bons operadores. Manualmente, só nivelando a rotação do motor, a gente está economizando 10 milhões de reais por ano. Caramba. Só nessa variável. Então são coisas que você consegue mapear enxergando a operação. Sim. Né? A agricultura de precisão, né? Por exemplo, a gente está usando o Weed Seeker, que são aqueles See and Spray para daninhas. Né? Então isso também é um número que a gente divulga. O somatório de tudo que a gente está fazendo de agricultura de precisão já passou de 80 milhões de reais de economia. Caramba. Né? Comparado com como é que seria em aplicação em área total. E quando você começa a usar esse tipo de coisa, né, um See and Spray da vida que vai aplicar o herbicida só onde tem daninho, começa a ficar meio absurdo a ideia de você ter que aplicar na área inteira. Né? Não faz sentido. E mudou a produtividade ou não? A produtividade aumentou? Não, a produtividade a gente não conseguiu ainda criar uma causalidade entre isso e a produtividade. Mas só a economia já foi boa. Mas só a economia, Tanto que eu acho que as tecnologias que mais param em pé, assim, são essas que você consegue comprovar que o cara economizou insumos. Sem dúvida. O link com a produtividade sempre é muito discutível. Né? Mas não foi por causa disso. Porque tem N variáveis, né? Tem N variáveis. Tem muitas variáveis. Então dá pra... Mas acho que assim, a tendência é grandes casos de uso de inteligência artificial para o agro, né? Que até agora a gente viu muita promessa, muitas teses, mas ainda nada sendo utilizado assim, massivamente que seja uma inteligência artificial embarcada. Tem muita coisa acontecendo, tanto na parte de previsão de clima, por exemplo. Vamos usar a IA para fazer previsão de clima. A gente ainda não achou assim, uma ferramenta que realmente acertasse mais do que as previsões tradicionais. Um copilot do agro ainda não pegou ainda, né? Não pegou ainda. Tem muitas, assim, esses casos de uso de... Cara, eu vou fazer um scouting de pragas com uma visão computacional, seja por drone, seja por robô. Né? Em tese são coisas que deveriam funcionar, tem um trabalho grande para fazer isso funcionar, mas ainda não está rodando. Se a gente consegue botar um carro para rodar na rua sozinho, sem ter ninguém pilotando, é plausível que a gente consiga fazer isso, né? Então, claro que falar de que AI é o futuro já é meio chovendo molhado, assim, mas são casos de uso que realmente você vê no agro, cara, esse troço está funcionando, está gerando valor. Né? A gente vê muita especulação, assim, muitas tentativas, ou, por exemplo, assim, previsão de safra. Né? Eu vou usar satélite para fazer previsão de safra. Cara, não acertam ainda. Pelo menos acertam menos do que o nosso cara que olha lá e faz uma avalia lá que a gente chama. Que ele conta lá. Cara, um comparativo que a gente faz, cara. Nossos caras que erram 5% para cima para baixo. Quando você errar menos do que isso... aí você vem para cá.
Então, tem muita... Mas, enfim, acho que eventualmente vão achar casos de uso aí que... Mas o que eu sempre comento com a turma é que, assim, não é a tecnologia. A tecnologia do momento hoje é IA, mas é o que você resolve com a tecnologia. Então, assim, se você se propõe a resolver um problema, seja via inteligência artificial, seja qualquer outro sistema, isso vai evoluir em algum momento. Então, acho que a proposição de valor é o que você entrega lá na ponta. Tem isso na rua, rodando, a turma testando e é uma melhoria contínua. Mas aqui ainda está... Não, mas é natural, né? A evolução tecnológica ela vai acontecer. E é contínua, né? Exatamente. Acho que eu acho que os casos de uso, né? Tem outro livro bem interessante que é a difusão de inovações, né? Como é que é a difusão das inovações? O cara foi estudar a hibridização de milho, né? No Corn Belt, lá na década de 40, 50. Ninguém usava híbrido de milho. E aí, como é que esse negócio foi entrando e acabou virando mainstream, né? E uma das tecnologias novas que se difundiu mais rápido foi a biotecnologia. Sim. Né? Eles conseguiram desenhar o negócio de uma forma que você patenteia lá uma alteração genética, qualquer um pode introgredir essa alteração na semente deles, né? E aí quando lança uma variedade nova, em 4, 5 anos, tá todo mundo usando aquele negócio. Sim. Vai assim, como é que nem botar na corrente sanguínea, assim. É uma venda de só, tipo atualizar o software, o aplicativo do software. E isso é legal, porque aí você começa a ver outras variáveis, né? A gente já chegou a ver até startup que faz P&D as a service hoje. Então você começa a ver uma derivada de outros modelos de negócio que você nunca imaginou ter. E faz sentido, no final do dia faz sentido, porque com a implementação da tecnologia, inclusive passou aqui no podcast o Jomar da NVIDIA, que falou pra gente... E a gente discutindo aqui na mesa e falou assim, mas a BMW validou a fábrica deles antes de lançar a fábrica com todos os fornecedores, o processo produtivo em 6 meses com antecedência. Eu falei, cara, por que a gente não consegue validar uma safra colocando as variáveis, testando as variáveis no GM Digital? Que é então, assim, existe essa possibilidade. Eu acho que vai acelerar a utilização dos gêmeos digitais para fazer validação de tese de startup. E isso vai fazer com que aconteça mais rápido, vamos dizer assim, seja mais efetivo, né, no final do dia. Mas um grande question mark que a gente tem, assim, quando pergunta tudo do agro, justa, e eu não sei a resposta, é a velocidade de difusão das inovações. Isso que a gente está fazendo... Quando é que vai chegar no mainstream? Vai ser uma coisa tipo assim, não, o que a gente faz já faz tempo. Está dado, né? Está dado, já é prática. Cara, mas olha o exemplo que você tem em casa, a Agro. Quanto tempo está fazendo isso? E não chegou ainda. Mas aí volta a ver um tema interessante, dá pra gente ficar aqui 1 hora, que é o timing de entrada no mercado. Sim, perfeito. Porque o timing de entrada no mercado, tem empresas que você vê que começa a adoção começa rápido. Mas se você entrar num momento onde não é o timing, pode ser que você fique 10 anos ali e depois entre um outro cara com a mesma tecnologia e faça acontecer, entendeu? Então, sim. Eu acho que é muito mais... Já aconteceu em vários setores. Já, é super importante. Eu acho tem várias coisas que facilitam, né? Acho que essas rotas, assim, de o cara fazer parceria com cooperativa, com revenda de máquina, com revenda de insumos, né, para ganhar essa capilaridade, né, é um caminho que tem sido utilizado, né, e o que eu ia falar? Eu acho que a gente tem observado assim, lembrei, a migração de CAPEX para OPEX, que eu acho que é um ponto importante, né? Muitas das histórias de sucesso que a gente viu, elas passaram por isso. O cara queria fazer CAPEX, queria vender assistência meteorológica, queria vender telemetria. E aí a turma pivotou para OPEX. Não, vou te cobrar R$5 por hectare. Sim. E aí o negócio andou. Né? Tem isso também. Né? Também tem isso, né? Não, esse é fundamental. Inclusive, a gente tem uma parceria com uma empresa que faz... A gente repassa essas CAPEX para essa empresa e o cara só vende serviço. Só vende serviço. E a conexão, né? Quer dizer, o empreendedor também ter a conexão correta, né? Quer dizer, quanto a gente vem percebendo muito isso, né? Poxa,
você ter entrada no setor, você conhecer as pessoas, você ter um bom relacionamento, pô, ajuda muito a impulsionar o processo, porque é um processo lento, mas você tem que estar ao mesmo tempo também correndo muito e falando com todo mundo. Você tem que propagar o que você tem, entendeu? Então isso é super importante, pelo menos a gente tem sentido que essas empresas que têm avançado um pouco mais agora, realmente é com ganho. Se você fizer um paralelo aqui, o que a SLC fez, o que o Fred fez aqui para conseguir identificar o problema e entregar aquela solução com as startups, olha o processo que ele teve que fazer para encontrar isso, né? Uma das coisas que até, inclusive, por que nós lançamos o R2, que é o robô de matching de startups e corporações, foi porque quando eu entrei no mercado aqui, eu falei, cara, eu era do mercado financeiro. Se eu queria ter uma informação, eu entrava no Bloomberg, digitava lá no broadcast, qualquer coisa, eu tinha a informação na mão. Hoje fala, cara, qual startup faz isso? Onde está isso? Não tem. Que foi o que você colocou no começo, né? Uma bagunça, não tem nada, você não acha nada. Muita coisa parecida. Muita coisa parecida. Tem que organizar. Então a gente falou, cara, vamos criar um robô para fazer esse matching, aí o cara sobe a tese dele, sobe o que ele quer, o problema dele, encontra lá, faz a conexão se ele quiser, não gera expectativa na startup do outro lado, achando, cara, eu conversei com o Fred da SLC, o cara vai me contratar. Eu falei, cara, não. Na verdade o Fred só queria conhecer a startup e assim, viu que era matching ou não era matching, pô, acabou, entendeu? Mas é muito disso, Fred. Acho que tem muito caminho educacional e de conexão de conhecimento aqui que a gente tem que propagar. Fred, última pergunta para a gente finalizar e vamos embora para casa. Qual que você acha que é o grande... assim, cara, e sem propensão nenhuma, tá? Qual que você acha que é a grande tecnologia que vai ter uma adoção aí hoje no agro, que vai ter essa adoção em massa aí mais rápida, né? Na sua visão, e que no meu entendimento vai gerar mais eficiência para o agro? Eu preciso insistir nos biológicos. Eu acho que, apesar de que não é ainda futuro, já está acontecendo, né, a nossa visão é de que it's just the start, assim, né? O que a gente está vendo de pipeline de desenvolvimento de deep techs, assim, de vários tipos de manipulação genética, CRISPR, bactérias que estão sendo descobertas e que têm uma função que ninguém sabia, né? Isso vai começar a trazer para o mercado assim, uma grande revolução, assim. E a gente nem começou ainda a mexer no solo, como você falou, né? A gente está mexendo no crop protection. Sim. Mas sistemas de metagenômica, né, aquela coisa a planta são 2 bioreatores, né? É um para cima e um para baixo, né? O para baixo a gente conhece pouco. Só tá olhando para cima ainda, né? E então a gente é mais empolgado ali, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo, o que deverá acontecer é o mundo dos biológicos. Legal. Fred, obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente esses insights aí. Maravilha. E aí eu espero que você curta aí depois do episódio com a gente. Pra gente foi a verdadeira aula, né, Amora? Legal. E aqui é um podcast de reciclagem também, né? Então a gente sempre estamos conversando aí. Obrigado, Fred. Não, legal. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. O agro precisa dessa difusão de conhecimento aí. Obrigado, Fred. Gente, obrigado a vocês aí, nossos ouvintes. Peço que nos sigam no Instagram, rural.ventures. No podcast é rural.talks, Rural Talks. E na bmc.news, toda terça-feira, 1h30 e sábado às 7 da manhã, estamos aqui trazendo tecnologia para que você possa conhecer um pouco do agro tecnológico brasileiro. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço.